igreja, gloriosa Pai do Senhor Jesus, amém? Antes de tudo, eu queria estar pedindo perdão, irmãos, porque a voz não está muito boa, não. Quando o irmão lançou a proposta, quase que eu não aceito, que a voz não está muito legal, não. Irmãos, o Senhor, Ele tem operado, né, irmãos? O Senhor tem operado na nossa vida, Ele operou e ainda continua operando na vida dos seus santos, que somos todos nós, né? O Senhor já tem falado por intermédio dos louvores que foram entoados aqui nessa noite, né? E Ele vai continuar falando pela sua palavra. Você dizer, irmãos, aquele louvor que a irmã Regiane louvou, né? Que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Isso é uma grande declaração de fé, irmãos. Isso é uma grande declaração de fé. E a fé é firme. É um firme fundamento, irmãos. Amém? E sem nenhuma perda de tempo, vamos abrir a palavra do Senhor. Sem delongas. Sem delongas? Meu Deus. Sem mais delongas, como diz o bispo. Mateus capítulo de número 9, verso de número, iniciamos no verso de número 18, amém? 9, 18. Glória a Deus. Aleluia. Deus já tem confirmado a sua palavra, irmãos. Deus já confirmou sua palavra e vamos falar sobre fé. Sobre fé. Porque sem ela não veremos a Deus, irmãos. Sem a fé não podemos agradar ao Senhor. Sem fé não podemos nos achegar ao Senhor. Amém? Vamos ler? São só alguns versículos. Vamos lá. Mateus capítulo 9, versículo de número 18. Amém? Dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Oh, glória. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, porém dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe da mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Amém? Com glória, irmãos. A palavra do Senhor, irmãos, ela é muito poderosa e ela é eficaz. A palavra do Senhor traz para nós segurança. Amém, irmãos? E Jesus, irmãos, ele estava em uns versículos anteriores, você vai ver que Jesus aqui estava banqueteando. Ele estava no banquete quando foi surpreendido por um homem que chegou aos seus pés e clamou para que ele fosse consigo para receber do Senhor algo, irmãos. E Jesus, como a palavra do Senhor diz, que de imediato ele se levanta e vai junto com aquele homem, irmãos. O que eu posso, irmãos,
tirar para a minha vida, para a sua vida, diante disso é que o Senhor, irmãos, Ele se levantará ao meu e ao seu socorro de imediato. Ele não demorará, Ele logo virá, irmãos. O Senhor, Ele vai operar grandemente na nossa vida, irmãos, se cremos que assim Ele o fará. E assim, irmãos, Ele vai em direção à casa daquele chefe, em direção à casa daquele homem. Irmãos, eu posso ver aqui nessa palavra, irmãos, que o Senhor, Ele tem para nós tanto uma bênção individual, como Ele também pode ter para mim e para você uma bênção coletiva. Porque diante desse texto, que no meio do percurso em que Jesus ia para abençoar aquele homem ele foi em busca da sua bênção. No meio do caminho surgiu uma mulher que também necessitava de uma bênção. Possivelmente pode acontecer que aquele homem possa ter se enciumado. E assim também pode acontecer na minha e na sua vida, porque por muito tempo a gente pode ter clamado, ter buscado o nome do Senhor, e o Senhor ainda não tem ainda respondido às nossas orações. Mas creia, e você pode ver o irmão do lado, o irmão chegou ontem, mas o irmão já foi abençoado. O irmão entrou no propósito ontem e já foi abençoado. Nós estamos fazendo a campanha, como hoje a gente não mais faz, aqui nas terça-feiras, né? Já estamos fazendo a campanha, já é o segundo dia, já o irmão já foi abençoado. E esse ciúme pode ter se apoderado daquele homem, mas não, irmão, não tema, porque a bênção do Senhor, ela vai vir, ela está no caminho, como foi a bênção daquele homem. Ela estava em caminho, e Jairo, ele não se enciumou com isso. Aquele homem, aliás, ele não se enciumou com isso, ele simplesmente seguiu. Viva o processo, irmão. Não importa o que venha acontecer na minha e na sua vida. Por mais que o mal se levante, por mais que as tempestades, como foram louvadas aqui nessa, como já foi louvada aqui nessa noite, por mais que a tempestade se levante, o barco venha a perder, venha querer afundar, mas não tema, porque quem está no nosso barco é o Senhor Jesus, e Ele vai nos tornar vitoriosos. Vamos continuar no processo, caminhando juntamente com o Senhor, porque nós vamos alcançar dele a nossa bênção. Aquela mulher, ela impôs no seu coração algo. Uma pessoa que já há 12 anos sofria de uma enfermidade, e ela impôs no seu coração que se ao menos tocasse na orla da veste, ela seria curada. Então, irmãos, vamos fazer aqui a campanha do lenço da cura. Isso não existe. Isso não existe. Quem cura é Deus. Quem opera na minha e na sua vida é Deus. Isso é invencionice do povo, irmãos. A cura vem de Deus, quem opera é o Senhor. Porque se tem o pano do milagre, o cajado do milagre, o feijão do milagre, o que for do milagre, não precisamos de Deus. Se for assim, nós não necessitamos de Deus. Basta o irmão ir ali, passar uns 3 dias ali confinado, consagrar o pano e vir passar nos irmãos e vão ser curados. Não necessita de Deus. Isso até é uma afronta ao Senhor, esse tipo de coisa, meus irmãos. E aquela mulher impôs no seu coração, ou seja, ela teve fé, ela creu que assim como ela impôs no seu coração, aconteceria. Não é diferente comigo e com você, irmãos. Se acertarmos no nosso coração, o Senhor Ele vai operar. Ele vai fazer, não importa o tempo que passar, por mais que demore, irmão. A bênção ela pode demorar a chegar, mas ela vai chegar na minha e na tua casa, na minha e na tua vida, na minha e na tua família. O Senhor, meus amados irmãos, a Bíblia diz que 1000 anos para Ele é como se fosse o quê? Um dia. Então, lá onde o Senhor está, lá no mais alto dos céus, lá não tem tempo, não tem hora, não tem minuto, não tem dia, não tem semana, não tem mês, nem tem ano. Então devemos esperar com paciência no Senhor.
Porque como disse Jó, o nosso Redentor, Ele vive. E Ele se levantará, irmãos, em nosso socorro. E Ele veio, como Ele se levantou em socorro do irmão Carlos, como do irmão Fábio, assim também, não diferente, Ele vai operar na minha e na sua vida. E o próximo a dar testemunho aqui, irmão, será eu e será você, em nome de Jesus. Você tem que pegar a palavra do Senhor, meus amados irmãos, e assentar no seu coração e ter essa fé. Creia, não deixe, irmão, o diabo minar isso de você, porque é isso que ele quer fazer com você. Ele quer tirar de você, irmãos, essa fé, essa palavra que você tem no coração. E essa fé, ela vem por isso, pela palavra do Senhor. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor. Então, a palavra que o Senhor tem liberado para a sua vida, segure, sustente no seu coração. Não deixe o diabo roubar, porque esse é o propósito dele: roubar, matar e destruir a minha e a sua vida. Continue firme nessa palavra, meus amados irmãos. Essa mulher, irmãos, ao chegar, ao se encontrar com o Senhor Jesus, como ela em si já tinha feito aquele propósito, ela executou segundo o seu propósito. Se lançou-se e pegou na orla das vestes do Senhor Jesus. E de imediato, meus amados irmãos, ela foi sarada. Ela foi curada da sua enfermidade. E eu creio que em nome do Senhor Jesus, irmãos, que a sua dor, esse seu problema, se for um filho, se for uma filha, se for um marido, se for esposa, o que seja, qual seja esse problema, o Senhor, Ele vai curar, Ele vai operar na sua vida. E essa operação vai ser de imediato, assim como foi na vida daquela mulher. Não é diferente, irmão, porque o Senhor, Ele não mudou. O Senhor, Ele não oscila. Ele não tem um dia que Ele está bom, não tem um dia que Ele está ruim. O Senhor, Ele não oscila. O Senhor, Ele é um só. A sua palavra diz que a sua benignidade, ela dura para sempre. E ainda hoje a benignidade do Senhor está sobre a minha e a sua vida. Prove isso, irmão. Eu provo através da palavra do Senhor, porque estamos aqui na sua casa, adorando e exaltando e louvando o seu nome. Porque a palavra do Senhor diz que a sua misericórdia, ela se renova. E hoje você alcançamos essa misericórdia. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, cultuando o nome do Senhor, adorando o nome desse Deus, existem outros aí que estão drogados, existem outros aí que estão velando corpos numa hora dessa, existem outros aí, irmãos, que estão correndo em busca de esposos nos botecos, de esposas nas esquinas, nas prostituições. E você, irmão, tem hoje, irmãos, esse privilégio de poder estar na casa do Senhor e dizer que Ele é santo, e dizer que Ele é santo, irmãos. Irmãos, eu creio que você também, irmãos, eu me sinto muito honrado, maravilhado por isso, porque o Senhor, irmãos, Ele tem feito na nossa vida, Ele tem traçado esse caminho para mim e para você, irmãos, bem antes de nós nascer. Bem antes de você nascer, o Senhor já tem te escolhido, o Senhor já tem te visto. O Senhor, irmãos, Ele, eu vou dizer perdeu o tempo, que é força de expressão, só forma de falar. Irmãos, o Senhor, Ele perdeu o seu tempo, porque Deus não perde tempo, em contar até os fios de cabelo da sua cabeça. Então, irmãos, Ele tem para mim e para você. Deus não tem para mim nenhum propósito, Deus não tem para mim nenhum mistério, Deus não tem nada para mim. Olha o que Ele tem, irmãos. Que Ele tem uma bênção individual, tanto para mim quanto para você. Basta você crer. Se creres tão somente, eu e você veremos a glória do Senhor se manifestar na nossa vida. E aquela mulher foi curada.
Aquela mulher, ela foi curada. E o Senhor diz para ela ter bom ânimo. Ou seja, se alegre, exulte, glorifique, porque você está curada. Porque o Senhor já enviou a resposta. O Senhor já até quebrou a armadilha. O Senhor já tem operado. Ou seja, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Porque qualquer fortaleza, qualquer muralha que Satanás venha levantar, irmãos, assim como aconteceu lá em Jericó, no louvor nós vamos derrubar ela. Porque nós não louvamos homem, e sim o Senhor, que é todo poderoso. Qualquer armadilha, qualquer falcatrua do diabo, irmão, está sendo desmanchada, está sendo destruída, mas é debaixo do sangue do Senhor Jesus, irmãos. Creia, irmãos, não perca a fé, porque o Senhor é quem nos escolheu. O Senhor, como eu já disse aqui uma vez, eu vou dizer de novo, meus amados irmãos, o Senhor, Ele se importa bastante comigo e com você, porque se não fosse assim, irmãos, Ele não teria enviado o seu Filho para passar o que Ele passou aqui nessa terra, ser chicoteado, humilhado, como Ele foi humilhado, meus amados irmãos. E que grande amor, meus amados irmãos, o Senhor teve por nós. E que grande amor, porque quando olhamos para a cruz, irmãos, foi um grande sacrifício. Sou sincero em dizer para vocês, irmãos, para levantar 3 horas da manhã, é um mistério grande. Quem dirá passar o problemão daquele, e para a cruz, sofrer por aqueles que a palavra do Senhor diz que eram seus inimigos. Ele não morreu pelos seus amigos. Ele não deu sua vida pelos seus amigos. Ele deu a sua vida por aqueles que ainda eram seus inimigos. Éramos constituídos inimigos do Senhor. E hoje somos chamados de filho. Olha que maravilha, linda. Oh, glória a Jesus. Hoje somos chamados de filho da sua glória. Como o pastor disse, nós somos a coroa da glória do Senhor. Irmãos, após a cura dessa mulher, porque o Senhor, Ele opera, o Senhor, Ele faz, irmãos, e Ele vai continuar fazendo. É como eu já disse e digo de novo, que Ele vai fazer. Bote aí, irmão, por favor, Hebreus capítulo 11. É bem conhecida, a igreja já conhece. Irmãos, a nossa fé, ela é um fundamento, ela é firmada, não é algo que seja escorregadio. Quando a gente crê no Senhor, você colocar e pôr sua fé no Senhor, não é algo que você vai se frustrar. O Senhor, Ele não vai te frustrar, o Senhor, Ele não vai te decepcionar, porque a fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Ou seja, quando a gente crê, não é algo que a gente veja, a gente não vê acontecer, a gente simplesmente crê. O diabo pode ter dito assim para você, irmão. O diabo pode ter dito para você assim, irmão: não tem uma água na geladeira, não tem um pinto para botar na panela. Hoje ela para, hoje eu derrubei, hoje eu parei. E olha aí onde é que está ele, olha aí onde é que está ela, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Isso se chama fé. Porque você crê, meu amado. Você crê, é em vão a minha vida até aqui. Não é. Sabe por quê? Porque só em você se destacar da sua casa para cá, a palavra do Senhor diz que você está amontoando tesouros lá. Esses tesouros estão sendo amontoados lá. E Satanás não rouba, sabe por quê? Porque tem bem uns milhões de anjos lá com as espadas desse tamanho flamejante. Se ele passar, o pescoço rola. Ele não tem acesso mais ao céu, porque quando ele teve a oportunidade de habitar com todo poderoso, ele foi um mala. Irmãos, Deus é muito maravilhoso, irmãos. Gosto muito de falar de Jesus. Minha esposa sabe, quando eu pego ela,
Quando eu pego ela, a gente começa e vai, e é Jesus para cá, Jesus para lá, e tomo Jesus nas goelas da irmã, e a irmã sai engolindo Jesus. Eita, Jesus. E assim, irmãos, o Senhor, depois que isso aconteceu, o Senhor foi até a casa daquele homem. Chegando lá, já tinha uma cuia de sem fé. E assim, irmãos, é desse jeito. Você que crê, você que acredita, vai ter um bocado de animal perto de você que não crê. E aquela questão, irmão, é um ditado popular que diz, né? Que quem se mistura com o povo farela o mundo, né? É o ditado popular que diz. Então assim, irmão, se você ficar no meio daquela roda, você vai sucumbir. Até a sua fé vai ser tragada. Porque o que tem de creme, irmão, não é brincadeira. Aí quando Jesus chega lá, tinha aquela cuia de creme. Aí Jesus diz, passa para fora tudo. Passa para fora tudo. O Senhor ele vai repreender na minha e na sua vida os incrédulos. Até isso o Senhor vai repreender na nossa vida, irmão. Os incrédulos. Porque os incrédulos, irmão, ele tira a nossa sede. Ele tira a nossa fome pelo Senhor. É assim, irmão. Aí estava lá aquela cuia lá, o Senhor passa para fora tudo. Foi lá. E diz, essa menina correu pra sabe então. Essa menina ela dorme. E o Senhor acordou, né? O Senhor ele acordou aquela menina, ressuscitou a menina e trouxe novamente a alegria para aquele lar. Eu sei que você já pegou. O Senhor ele vai trazer alegria para o meu lar, para o teu lar, irmãos. Quando o profeta começou a falar o testemunho dele, vai a alegria do lar, meu irmão, aí chegando, a pensar que era o Jesus. Todo mundo pensou, vamos deixar de hipocrisia. Eita Jesus! Então, irmãos, o Senhor lhe trouxe novamente a alegria para aquele lar, porque a filha daquele homem, o Senhor trouxe a alegria para o lar daquele homem. Assim Ele vai fazer na minha e nossa vida. Ele vai repreender os incrédulos da nossa casa, vai tirar a incredulidade, o mal, todo o mal que opera, irmãos. Porque infelizmente, irmãos, o diabo, ele quer entrar na nossa casa, no nosso lar. E se nós vacilar e nós deixar, ele entra, irmão, e faz uma festa. Mas eu creio que em nome do Senhor Jesus, ele está repreendido debaixo do sangue de Jesus. Irmãos, é peleja, é luta. Porque o diabo, irmãos, ele vai se embora hoje, mas amanhã o infeliz é teimoso, no outro dia ele volta. No outro dia ele volta, mas você, como um bom valente, uma mulher valorosa, um homem valoroso, você está lá. E o anjozão lá na sua porta com a espada, passa para fora, filhos. Aliás, nem entra, né? Nem entra. Então, irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, irmãos. Como eu já disse, eu amo falar de Jesus, irmãos. Eu amo falar de Jesus. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele foi muito bom na nossa vida, irmãos. Muito bom. Irmãos, hoje não era para eu estar aqui falando com vocês, vocês não iam nem saber quem estava Dimas na vida de vocês. Porque, irmãos, eu bem novo, o diabo já intentou contra a minha vida, para você ver. Mas quem tem chamado é o Senhor. Se o Senhor te chamou, irmãos, não negue, não recuse esse chamado. O chamado é do Senhor. Por mais, como eu falei, aqueles incrédulos que estavam lá, por mais que os incrédulos tentem barrar, tentem parar, irmãos, continue. Não vai dar certo, não. Você não tem condição, não. Você nem falar sabe. Você nem louvar, você sabe. Mas louve a si mesmo, meio desafinado. Desafinado, louve. Mesmo que você não fale, diga parabola, vai falando aí em nome de Jesus, irmão. Vai falando Exodó e vai falando em nome de Jesus. Não tema, irmãos. Eita, irmão. Vai nessa força.
Porque essa força quem te deu foi Deus, o Todo-Poderoso, meus amados irmãos. Então, o Senhor, irmãos, Ele é maravilhoso na nossa vida. Amém, irmãos? Não deixe de forma nenhuma, eu digo para vocês, não deixe de forma nenhuma o diabo minar no seu coração. Guarde no seu coração, assente no seu coração, eu vou crer, porque crer é isso, é dizer, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, continua sendo Deus na minha vida. Não abandone esse Deus, não abandone o nome do Senhor, porque o Senhor, irmãos, Ele nunca virou as costas para mim e para você. Desde o começo, das primeiras dispensações, que hoje nós vivemos a sexta dispensação, que é a dispensação da graça. Então, desde a primeira, o Senhor Ele tem tentado se comunicar com o homem. Ele tem tentado viver aqui no nosso meio, mas hoje Ele vive no meio da sua igreja santa, porque hoje nós vivemos a dispensação da graça. E logo nós viveremos, vai pulsar, a dispensação, a última dispensação, né? Que é a dispensação do milênio, né? Nós habitando lá com o Senhor, lá na glória. E vai ser bênção, viu, irmãos? E vai ser bênção. Eu vou dar um abraço. Eu vejo Jesus, irmão. Eu sei que você vai dar também, mas eu vejo Jesus, vou dar um abraço. E vai ser um abraço demorado, viu, irmãos? Vai ser demorado. Por mais que João, que reclinava o seu pescoço ali no peito de Jesus, o abraço vai ser tão grande que ele vai ficar de lado, bichinho, viu? Então, irmãos, o Senhor é maravilhoso, você sabe disso. Não deixe que o diabo tome de você essa palavra. Sente no seu coração, somente servir o Senhor. Não deixe. Pode acontecer o que for, como foi louvado hoje. O vento ele sopra. Ele pode soprar ao contrário a tua vida, a tua casa. Pode até cair, a casa cair, o celeiro ser derrubado, os filhos tudinho ser ceifado, irmãos. Mas não perca. Não solte da mão do Senhor. Continue, porque Ele virá em seu socorro. Amém, irmãos? Agradeço a minha vida e a oportunidade do Senhor Jesus.